tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, o nosso assunto será no nosso livro de ciências e nós vamos falar sobre a classificação das plantas. Olha que legal! Como vocês sabem, né? As plantas são seres vivos, assim como nós, seres humanos. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. E também, de acordo com o lugar onde essas plantas nascem, elas têm a sua classificação. Olha que legal! Nós temos, primeiramente, as plantas terrestres. Plantas terrestres? Isso mesmo. São as plantas que vivem aonde? Na terra. Mas elas também podem viver. Olha, tem plantas que nascem no telhado da casa. Tem plantas que nascem na parede de uma casa. São chamadas as plantas trepadeiras, não é? Algumas são capazes de viver em rochas, em muros e também em outras plantas. Olha que legal! Essas plantas nós chamamos de plantas aéreas, porque elas vivem penduradas em alguma coisa. Mas faz parte das plantas terrestres também, ok? Nós também temos as plantas chamadas plantas aquáticas. São as plantas que vivem na água. Agora eu vou dar exemplos de plantas para vocês, tá bom? Primeiramente de plantas terrestres. Nós temos a bananeira, nós temos mangueira, abacateiro, laranjeira. Olha, e outras plantas. Nós também temos as plantas aquáticas. Como eu falei no início, aquelas que vivem na água. O aguapé, a vitória régia, aquelas que vivem também lá no fundo das águas. Olha, que legal, né? Nós temos várias plantinhas que também vivem na água. Dessa forma, tá bom, crianças? Não é fácil o nosso assunto de hoje? É muito fácil e muito pequeno. Então, vamos relembrar? Plantas terrestres são aquelas que vivem na terra. E plantas aquáticas são aquelas que vivem aonde? Na água. E como eu falei, aquelas que vivem também, não é? Nos muros, que nascem nos muros, nas montanhas, lá em cima daquelas rochas. Elas são chamadas de plantas aéreas, tá bom? São as bromélias, no caso, né? Nós temos várias plantas que nascem dessa forma, tá bom? Agora nós vamos para as nossas atividades. Agora abra o seu livro na página 98. Primeira questão diz assim: complete os espaços de acordo com o modo de viver de cada plantinha. Lembre que nós falamos que as plantas podem ser o quê? Terrestres, né? As que vivem na terra. As aéreas, que vivem, né, grudadas em outras coisas, né? Em outras plantas ou em outros locais, tá? Que vivem presas, né? Pode ser num muro, numa parede e assim sucessivamente. E também as aquáticas, que vivem onde? Na água. Então, só responda. Sou uma planta, tracinho, porque vivo na água. Sou uma planta, vai completar aqui, porque vivo presa em outras plantas, né? Essas plantas podem vir presas em outras plantas, como eu falei, ou em outros locais, tá bom? Que fiquem fora do chão, da terra, ok, gente? Sou uma planta porque vivo na terra. Aí você vai completar como? Com a palavra aquática, terrestre ou aérea. Uma dessas três. A segunda questão diz assim: continuando, abaixo das figuras escreva aquática ou terrestre. Nós temos aqui uma palmeira, nós temos aqui uma planta também que vive na água, né? Tá? Uma alga, no caso, né? Nós temos aqui uma planta, uma outra planta também. Aqui nós temos também, olha, eu não sei se é uma vitória régia, mas é uma planta que vive na água. Aí nós temos uma plantinha aqui dentro do vaso e nós temos uma outra aqui que é a vitória régia. Aí você vai escrever, olhando para cá, você vai dizer se ela é terrestre ou aquática. Simples assim. Olha como está fácil. As nossas atividades de hoje, nosso assunto muito fácil, tá bom? Então, bons estudos e todos tenham uma boa tarde, tá bom? E amanhã a gente se vê na escola. Agora abra o seu livro na página 98.
Primeira questão diz assim: complete os espaços de acordo com o modo de viver de cada plantinha. Lembre que nós falamos que as plantas podem ser o quê? Terrestres, né? As que vivem na terra. As aéreas, que vivem, né, grudadas em outras coisas, né? Em outras plantas ou em outros locais, tá? Que vivem presas, né? Pode ser num muro, numa parede e assim sucessivamente. E também as aquáticas, que vivem onde? Na água. Então, só responda. Sou uma planta, tracinho, porque vivo na água. Sou uma planta, vai completar aqui, porque vivo presa em outras plantas, né? Essas plantas podem vir presas em outras plantas, como eu falei, ou em outros locais, tá bom? Que fiquem fora do chão, da terra, ok, gente? Sou uma planta porque vivo na terra. Aí você vai completar como? Uma palavra aquática, terrestre ou aérea. Uma dessas três. A segunda questão diz assim: continuando, abaixo das figuras escreva aquática ou terrestre. Nós temos aqui uma palmeira, nós temos aqui uma planta também que vive na água, né? Tá? Uma alga, no caso, né? Nós temos aqui uma planta, uma outra planta também. Aqui nós temos também, olha, eu não sei se é uma Vitória Régia, mas é uma planta que vive na água. Aí nós temos uma plantinha aqui dentro do vaso e nós temos uma outra aqui que é a Vitória Régia. Aí você vai escrever, olhando para cá, você vai dizer se ela é terrestre ou aquática. Simples assim. Olha como está fácil. As nossas atividades de hoje, nosso assunto muito fácil, tá bom? Então, bons estudos e todos tenham uma boa tarde, tá bom? E amanhã a gente se vê na escola.